Fala, fiel. O bicho tá pegando nos bastidores do todo-poderoso Corinthians, e o clima nos corredores do Parque São Jorge anda daqueles, cheio de reuniões, debates e, claro, muita especulação sobre o futuro do clube. E para quem acha que é só papo de transferência, segura aí, porque hoje o assunto é bem mais profundo. A gente vai falar sobre a reforma do Estatuto, o papo de SAF, e também daquele velho conhecido que volta e meia aparece no radar do Timão, Anderson Talisca. Meu amigo, parece que o nome dele virou figurinha carimbada toda vez que o mercado se aproxima. Vamos começar do começo, porque tem muita coisa para desenrolar. Primeiro, o papo sobre o Talisca. O nome do meia voltou a circular com força nos últimos dias, principalmente depois que surgiram informações de que ele gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Segundo fontes ligadas ao jogador, o desejo dele é claro: voltar para o Brasil e, se possível, vestir a camisa do clube do coração, o Corinthians. Mas calma lá, fiel, porque vontade é uma coisa, e possibilidade é outra completamente diferente. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até o meio de 2026, e por enquanto não existe nenhum movimento oficial do Corinthians nesse sentido. O jogador até poderia negociar uma rescisão, já que o mercado do futebol é cheio dessas surpresas, mas o momento financeiro do Timão não ajuda em nada. O clube ainda tenta colocar a casa em ordem, resolver pendências com transferências, quitar dívidas e só depois disso, pensar em reforços. O foco, nesse momento, é estruturar o elenco sem fazer loucura financeira. E o que muita gente não entende é que, apesar de o nome do Talisca sempre empolgar a torcida, o Corinthians hoje precisa de estabilidade. O planejamento da diretoria é entregar ao Dorival Júnior 4 reforços pontuais no começo do próximo ano, mas dentro da realidade financeira do clube. O técnico até já passou uma lista de prioridades, mas não quer saber de extravagância. O momento é de reconstrução e equilíbrio, algo que o torcedor precisa entender para não cair em promessas que soam bonitas, mas que podem custar caro lá na frente. Agora, sobre o Talisca, é importante lembrar que o cara não descarta o Corinthians. Muito pelo contrário. O meia já deixou claro que tem carinho enorme pelo clube, acompanha o time de longe, se voltar ao Brasil, gostaria sim de jogar pelo Timão. O detalhe é que, nos bastidores, o Bahia também surge como opção, e com força, viu? Isso porque hoje o Bahia vive um momento financeiro bem melhor, tem estrutura, planejamento e é administrado por um modelo de gestão que o Corinthians ainda não conseguiu implementar. E aí entra o outro assunto quente da vez, a reforma do Estatuto e o debate sobre a SAF. O presidente Romeu Tuma Júnior deu uma entrevista longa, daquelas, explicando os detalhes do projeto que está prestes a ser votado. São 89 páginas e 140 artigos que podem mudar muita coisa dentro do clube. O documento é extenso e complexo, mas uma das partes que mais chama atenção é justamente a que discute a possibilidade de o Corinthians se tornar uma sociedade anônima do futebol. Mas calma, fiel, porque não é tão simples assim. O estatuto atual do Corinthians não permite que o clube adote o modelo de SAF como está. Isso significa que, antes de qualquer negociação, o estatuto precisa ser atualizado para se alinhar às leis atuais do esporte brasileiro, como a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte. Hoje, o Corinthians não tem base jurídica para virar uma SAF. E o que o Tuma explicou é que essa reforma é o primeiro passo para abrir caminho para essa discussão no futuro. Ele até citou exemplos de clubes que conseguiram equilibrar as contas e crescer com modelos parecidos, mas reforçou que cada caso é um caso. No caso do Corinthians, ele acredita que o ideal seria uma SAF própria da associação, ou seja, controlada pelo próprio clube, sem perder a essência e sem abrir mão de sua história. É um modelo mais conservador, mas que daria autonomia para o Timão sem depender completamente de investidores externos. O problema é que essa conversa ainda divide opiniões. Tem gente dentro do clube que é totalmente contra a SAF, com medo de perder o controle sobre o futebol. Outros defendem que é o único caminho viável para sair da crise. E é aí que o debate esquenta, porque o Corinthians tem tradição, tem torcida, tem marca forte, mas vive um momento financeiro delicado. Então, a dúvida é: vale abrir mão de parte do poder para ganhar fôlego financeiro ou é melhor tentar se reerguer sozinho, com as próprias pernas?
E no meio disso tudo, ainda tem a Safiel, um grupo que apresentou uma proposta de SAF pro Corinthians. Segundo o próprio Tuma, o clube chegou a esperar o envio do projeto, mas ele nunca foi formalmente entregue. Ou seja, a reforma do estatuto está caminhando sem a inclusão dessa proposta. Agora, a bola tá com o grupo Safiel, que vai precisar se manifestar e explicar o que realmente aconteceu, porque de nada adianta prometer um modelo de gestão moderna se o projeto não chega oficialmente na mesa da diretoria. E enquanto o debate rola nos bastidores, o torcedor assiste de longe tentando entender o que isso tudo pode mudar na prática. A verdade é que o Corinthians precisa se preparar para o futuro. A partir de 2027, as associações esportivas vão ter que pagar impostos pesados, algo entre 80 e 100 milhões de reais. Isso pode sufocar o clube se ele não se adaptar. Então, reformar o estatuto agora é questão de sobrevivência, e não apenas de vontade política. Mas o papo não parou por aí. Um outro ponto polêmico da entrevista do Tuma foi a proposta de destinar uma porcentagem da receita do clube para o Conselho Deliberativo. Quando essa informação vazou, muita gente achou que os conselheiros passariam a receber salário, o que causou um alvoroço tremendo nas redes sociais. O presidente tratou de explicar que a ideia é tornar o conselho mais independente financeiramente, permitindo que ele tenha verba própria para fiscalizar e atuar sem depender da diretoria executiva. O problema é o valor. A proposta prevê que até 0,5% da receita total do clube vá para o conselho. Pode parecer pouco, mas com um orçamento que beira os 800 milhões de reais, isso representa algo em torno de 3 a 4 milhões por ano. É muita grana, ainda mais para um clube que luta para pagar dívidas e fechar as contas. O argumento é que o conselho poderia usar essa verba para criar estrutura própria, investir em tecnologia, fazer transmissões e até desenvolver ferramentas de transparência. Mas, convenhamos, é difícil justificar um gasto desse tamanho num momento tão delicado. E, claro, o torcedor não perdoa. A Fiel quer saber se esse dinheiro realmente traria benefícios concretos para o clube ou se seria mais um peso nas finanças já apertadas. Muita gente acredita que o foco deveria estar em pagar dívidas e investir em reforços pontuais, e não em aumentar os custos internos. O debate está quente, e a votação do estatuto promete ser uma das mais importantes da história recente do Corinthians. Enquanto isso, dentro de campo, o time segue tentando encontrar equilíbrio. Na última partida, o Corinthians venceu o Vitória fora de casa e teve um destaque curioso. Memphis Depay, que tem sido uma das figuras mais observadas do elenco, se destacou não apenas pela técnica, mas pela disposição defensiva. Ele foi o jogador que mais recuperou bolas na partida, com 7 desarmes, superando até zagueiros e volantes do próprio time. É o tipo de entrega que agrada o torcedor, mesmo quando o desempenho ofensivo não é dos melhores. E esse é o retrato do Corinthians hoje, um clube em transição, tentando equilibrar tradição, finanças e desempenho dentro de campo. O nome do Talisca anima, o debate sobre a SAF divide, e o estatuto pode ser o divisor de águas para um futuro mais moderno e sustentável. O que dá para dizer, Fiel, é que o Timão está num momento decisivo. As próximas decisões vão definir o caminho do clube para os próximos anos, e o torcedor vai precisar estar mais atento do que nunca, porque o que está em jogo não é só um reforço ou uma temporada, é o futuro do Corinthians. E se o torcedor achava que o clima estava tenso, pode ter certeza que a segunda parte dessa história promete ainda mais emoção, porque a disputa política dentro do Corinthians está pegando fogo. Depois que o projeto de reforma do estatuto começou a circular entre os conselheiros, começaram a surgir grupos contrários, questionando pontos do texto e até sugerindo que o processo teria sido apressado demais. Tem gente dizendo que há trechos mal explicados, que podem abrir brechas perigosas no futuro, especialmente na parte que trata da relação entre o clube social e o futebol. E isso, claro, desperta medo em muita gente que teme ver o Corinthians dividido entre dois mundos, o das tradições e o da gestão moderna. Nos bastidores, o presidente Romeu Tuma Júnior tenta mostrar tranquilidade. Ele garante que tudo está sendo feito dentro das regras, que o texto foi amplamente debatido e que a proposta precisa mesmo ser votada. E é verdade, porque por mais que o processo cause ruído, só o fato de chegar ao ponto de uma votação já mostra uma evolução. Durante décadas,
a reforma do estatuto parecia um sonho distante. Ninguém imaginava que um dia o torcedor poderia ter mais voz ou que o Corinthians pudesse caminhar para um modelo de governança mais claro. Então, apesar de todas as divergências, o simples fato de o assunto estar sendo discutido já é um avanço. Mas não dá para ignorar as polêmicas. Um dos pontos que mais causa desconforto é a tal da possibilidade de um CEO voltar a fazer parte da estrutura do clube. Tem conselheiro que defende com unhas e dentes essa ideia, dizendo que o Corinthians precisa de um gestor profissional, alguém preparado para lidar com os desafios administrativos do dia a dia, algo que vá além da paixão e do improviso. Outros, porém, acham que isso fere a essência associativa do clube, que sempre se orgulhou de ser comandado por seus próprios sócios. É o velho embate entre o moderno e o tradicional, o profissional e o passional. Enquanto o debate ferve nos bastidores, o torcedor quer saber de bola rolando, e o elenco segue tentando mostrar reação dentro de campo. O time vem oscilando bastante, e Dorival Júnior tenta encontrar o equilíbrio entre experiência e juventude. Alguns jogadores têm sido alvo de críticas, como o Romero, que entrou em campo nos últimos jogos sem o mesmo brilho de outras temporadas. Já o jovem Dieguinho, que desperta curiosidade na torcida, segue sem espaço. O técnico tem sido cobrado por dar mais oportunidades, mas também tem de lidar com um elenco inchado e com limitações físicas de alguns atletas. Mesmo assim, há boas notícias. O desempenho defensivo melhorou e o time mostra mais concentração. Memphis Depay, por exemplo, vem se adaptando cada vez melhor e surpreendeu ao liderar o time em desarmes na partida contra o Vitória. O holandês vem mostrando que não é apenas talento ofensivo, mas também entrega e disciplina tática. Essa postura ajuda a contagiar o elenco e agrada ao treinador, que vê no atacante uma referência dentro e fora de campo. Mas o que mais preocupa mesmo é o planejamento para o próximo ano. A diretoria sabe que precisa reforçar o time, mas também tem de respeitar o orçamento. O objetivo é quitar o transfer ban e abrir espaço para contratações pontuais. 4 reforços estão na mira, nomes que possam chegar para resolver, e não apenas compor elenco. Dorival Júnior quer atletas com rodagem, que cheguem para jogar e fazer diferença, sem comprometer a folha salarial. Enquanto isso, a novela Talisca continua. O jogador segue em alta no exterior, mas o desejo de voltar ao Brasil é real. Ele enxerga no Corinthians a chance de reviver grandes momentos, mas sabe que o cenário é complicado. O Bahia, com uma estrutura financeira sólida e um projeto ambicioso, aparece como um concorrente forte. Antes, o torcedor poderia apostar sem medo que Talisca escolheria o Corinthians. Hoje, a situação é bem diferente. O poder de investimento do Bahia é maior, e isso pesa. Além disso, jogar em um time que vive um momento estável, com salários em dia e planejamento a longo prazo, pode ser determinante para a escolha do jogador. Ainda assim, dentro do coração do Talisca, o Corinthians tem um espaço especial. O jogador já declarou em outras ocasiões que cresceu admirando o Timão e que seria uma honra defender o clube. Mas vontade, como a gente sabe, não paga salário nem multa contratual. E, no fim das contas, tudo depende do que o Corinthians conseguir resolver nos próximos meses. Se o clube conseguir reorganizar as finanças, pagar o que deve e se posicionar de forma mais sólida, quem sabe a história não muda. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O burburinho tomou conta do mundo do futebol nas últimas horas. A CBF devolveu a vitória ao Corinthians, e o time paulista agora soma 2 pontos extras na tabela, movimentando novamente os bastidores do campeonato. A notícia circulou primeiro em grupos fechados de torcedores e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, alimentando uma mistura de alívio e euforia entre a fiel. Fontes próximas ao clube, ainda não oficialmente confirmadas, sugerem que a decisão teria sido tomada após uma análise detalhada de documentação e protocolos que cercaram a partida contestada. É o tipo de situação que dá pano para mangas e provoca debates acalorados em mesas de bar e programas esportivos. Como uma reviravolta administrativa pode mudar completamente a trajetória de um campeonato? Nos bastidores, a sensação é de festa contida.
Jogadores teriam recebido a notícia com sorrisos discretos, enquanto a diretoria trabalha para consolidar a decisão e evitar qualquer recurso que possa reverter o cenário. Já os rivais, claro, observam com desconfiança e criticam a mudança, apontando possíveis falhas no processo de revisão da CBF. Entre torcedores, o assunto é combustível para discussões acaloradas. Memes, vídeos e postagens celebrando a vitória ressuscitada pipocam nas redes, misturando humor, orgulho e uma pitada de incredulidade. Especialistas em direito esportivo ouvidos por veículos de comunicação afirmam que situações assim não são inéditas, mas sempre causam impacto imediato no calendário e no clima das competições. 2 pontos a mais podem significar a diferença entre brigar por título, classificação para torneios internacionais ou até escapar de rebaixamento. Em clubes como o Corinthians, onde a pressão da torcida é intensa, cada detalhe se transforma em notícia quente. Há rumores de reuniões internas com comissão técnica e jogadores para ajustar estratégias e expectativas, afinal, nem sempre uma mudança administrativa é suficiente para acalmar a ansiedade de quem vive cada rodada como uma final. Enquanto isso, o vai-e-vem de opiniões segue a 1000 por hora. Alguns comemoram o que chamam de justiça feita, outros enxergam uma oportunidade de discussão sobre transparência e regulamentos. E, no meio de tudo isso, a CBF mantém silêncio cauteloso, evitando qualquer declaração que possa acirrar os ânimos. O que se sabe é que a decisão reverbera não apenas na tabela, mas na narrativa do campeonato e na vida de torcedores que não dormem pensando em cada lance. Em São Paulo, a Fiel já começou a sonhar alto novamente, e a cidade inteira respira alívio, afinal, no futebol, cada ponto conta, mas cada reviravolta causa histórias que serão contadas por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!